Boa tarde, amigos, amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz do Senhor para cada um de vocês, para a família de vocês, e que as bênçãos do Senhor venham cair sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a passagem de hoje encontra-se no livro de Lucas. A leitura vai ser um pouco longa, porque eu separei alguns versículos aqui para transmitir essa mensagem para vocês. E antes de nós entrarmos nessa mensagem, feche os seus olhos por um instante. Conecte o seu pensamento com Deus. Permita que a presença do Espírito Santo entre na sua casa, entre no seu coração, preencha todo o seu ser, toda a sua vida, para que assim, ao lermos a passagem deste evangelho, você possa entender, aceitar como verdade do Senhor e obedecê-lo, para que as maravilhas que Deus tem separadas para cada um de nós possa alcançar a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, neste momento, meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para aprender um pouco mais sobre a Tua verdade, meu Pai, sobre as Tuas escrituras, meu Pai, sobre os ensinamentos que o Senhor nos deixou através dos homens e mulheres de Deus utilizados para nos escrever os mandamentos que o Senhor deixou. Pai, eu peço a Ti neste momento, Pai, cuida, meu Deus, nesta tarde fria, meu Pai, de todas aquelas, meu Pai, pessoas que estão vivendo em situação vulnerável, situação de rua, meu Pai, aquelas pessoas que não têm, meu Pai, um local para se abrigar do frio, não tem, meu Pai, um cobertor para se aquecer, meu Pai, que não tem mesmo, meu Pai, nem mesmo alimento para poder ingerir, meu Pai, e fortalecer o corpo físico, meu Pai, mas que eles possam, meu Pai, estar recebendo a Tua presença, o Teu Espírito Santo, meu Pai, para fortalecer o corpo espiritual, para que assim, meu Pai, eles consigam suportar esta provação que o tempo está trazendo, meu Pai, e que eles possam, meu Pai, sair dessa situação em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, visita também, meu Pai, aquelas pessoas que estão, meu Pai, num leito de hospital, num leito da UTI, meu Pai, respirando através de aparelhos, meu Pai, ou impossibilitadas, meu Pai, de se locomoverem. Meu Deus, manda o Teu Espírito, meu Pai, sobre a vida de cada um, meu Pai, derramando a cura e a libertação de todos os vícios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, eu peço a Ti neste momento, Senhor, que não permita que nada tire a atenção dos Teus filhos nesta tarde, para que eles possam ouvir a Tua palavra, entender e obedecer em nome do Senhor Jesus. Amém? Como eu falei, a passagem de hoje está lá no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Amém? Vocês verão aqui, através da passagem de hoje, que nós temos duas pessoas. As duas pessoas recebem um anjo do Senhor sobre a sua vida, informando sobre as maravilhas que Deus irá realizar. Porém, na verdade, as duas pessoas, ao receberem o anjo, elas duvidam daquilo que está acontecendo. E é compreensível que todo ser humano ele fique na dúvida quando o Senhor fala conosco. Nós às vezes ficamos em dúvida se realmente aquilo é de Deus. Porém, uma das pessoas do texto é um sacerdote que faz sacrifícios ao Senhor, que acendia incensos no templo sagrado, que tinha, vamos dizer assim, o maior conhecimento das coisas de Deus e que deveria confiar totalmente nas coisas que Deus disse para ele, enquanto a outra era uma pessoa simples, humilde, porém temente a Deus. E ela questiona porque a idade dele era avançada, enquanto a outra porque ela era pura. Na época, a pureza da mulher era a virgindade, então por ela nunca ter tido uma relação com um homem, ela achava que seria impossível. Mas nós vemos aqui duas situações diferentes
mas, porém, aos olhos humanos, eram situações impossíveis de se resolver, de acontecer conforme o anjo dissera. Porém, para Deus, irmãos, nada é impossível. Para o Senhor, nada é impossível. Tudo pode acontecer na vida daquele que crê, porque Deus é o Deus do impossível. Ele não deixará nenhum dos seus justos desamparados. Então, as pessoas com quem eu estou falando para vocês, uma trata-se do sacerdote Zacarias, marido de Isabel, os pais do profeta João Batista, que foi preparado pelo Senhor para vir antes de Cristo, para preparar o povo para receber Jesus. Porém, nós sabemos que muitos não aceitaram aquilo que João Batista pregava e também não aceitaram o que Cristo veio trazer, a mensagem de Deus que Cristo veio trazer. A outra é exatamente Maria, quem gerou Jesus, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui nesta terra. Eu vou começar a leitura no versículo 5 do capítulo 1 de Lucas. Amém? E aí no versículo 5 diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. Esse turno de Abiás, irmãos, era a forma como eles faziam o revezamento entre os sacerdotes, tá? A escala de cada sacerdote para poder ficar de vigília no templo. Esse turno era a mesma coisa hoje do pessoal que trabalha em hospitais, em serviços de segurança, que eles fazem turnos de revezamento. Porém, nos dias de hoje o povo trabalha em revezamento de 12 por 36, né? Geralmente é 12 por 36. Porém, nessa época, o turno deles, de revezamento deles, era de uma semana, era semanal, tá bom? E segundo os estudiosos, o revezamento era realizado todos os sábados, né? O sacerdote que saía do turno, ele fazia o sacrifício a Deus pela manhã, e aí ele entregava ao meio-dia, na metade do dia, ele entregava o turno para o próximo sacerdote que realizava o sacrifício da tarde, e aí entrava para o templo para fazer as orações e acender os incensos ao Senhor naquela época, como era o costume da época. Amém? E aí continuando diz assim: E sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Arão era o irmão de Moisés, tá? Que auxiliou Moisés quando Deus ordenou a Moisés e deu ferramentas para que Moisés tirasse o seu povo da escravidão do Egito e levasse-os para a terra prometida. Arão esteve com Moisés aí o tempo inteiro, né, como auxiliando Moisés aí a cumprir as ordens do Senhor. Amém? Vocês vejam que tanto Zacarias como Isabel, segundo a Bíblia, eles eram justos diante de Deus e irrepreensivelmente era a vida que eles levavam. Isabel, por ser de linhagem de Arão, ela já vinha recebendo essas instruções. Eles cumpriam com todos os mandamentos e preceitos que o Senhor havia ordenado a Moisés naquela época, tá? Então ela cresceu e viveu toda a sua vida cumprindo os mandamentos e os preceitos do Senhor, porque eles cresceram numa doutrina rigorosa de obediência ao Senhor e temor a Deus, tá? Vocês vão ver aqui no versículo 6 que diz assim, ó, exatamente o que eu falei para vocês. Versículo 6: Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, lá no 7, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Veja, irmãos, que mesmo eles sendo justos diante de Deus e vivendo irrepreensivelmente os mandamentos e preceitos do Senhor, Isabel tinha um grande problema. Ela não podia gerar filhos. E o segundo problema, ela já tinha uma idade avançada, ela já era idosa,
segundo a Bíblia nos fala. Então, nesse caso, Zacarias tinha dois problemas. Primeiro, eles já eram idosos, né? Eles já tinham uma idade avançada. E segundo, sua esposa não podia gerar filhos. Ela era estéril. Porém, ele, sendo um sacerdote do Senhor, a quem ele orava, a quem ele fazia sacrifícios, entregava sacrifícios, ele deveria entender que o Deus que ele servia é o Deus do impossível, que tudo pode. É o Senhor que criou os céus e a terra, criou a nossa vida, todos os seres viventes, tudo aquilo que existe. Porém, mesmo sendo um sacerdote do Senhor, Zacarias foi tomado pela dúvida. Isso é o que acontece hoje na vida de muitos dos cristãos hoje. Deus está ali, trazendo e entregando bênção após bênção sobre a vida das pessoas. E aí quando Deus está na porta da casa da pessoa para entregar a bênção dela, ela deixa a dúvida entrar no coração. E aí a bênção se esvai. Porque com Deus ou é sim, sim, ou é não, não. Não tem meio termo. Ou você acredita e aceita o Senhor como seu único Salvador, ou você não aceita, irmãos. Ou você acredita que Deus é o Deus do impossível e que Ele pode gerar milagres onde ninguém mais acredita que seja capaz, ou você vai continuar vivendo essa vidinha de mesmice, de que você ouve os outros dizerem que você não é capaz, que você não tem inteligência, que você não tem capacidade. Porque é isso que muitos dizem, irmãos. Porém, a Bíblia nos diz que Deus bem sabe os pensamentos que Ele tem de vós, pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Irmãos, qual é o fim que cada um de nós deseja para nós mesmos? É coisas ruins? Não, né? Cada um de nós deseja somente coisas boas para nós, porém Deus, Ele deseja coisas muito maiores e melhores para nós. Nós é que muitas vezes deixamos a dúvida entrar em nosso coração e nossa mente e nós afastamos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Assim como aconteceu com Zacarias, ele não perdeu a sua bênção porque Deus tinha planos sobre a vida dele e da esposa. Porém, ele pagou um preço pela dúvida que ele teve, diferente do que aconteceu com Maria. Vamos ao texto, depois nós continuamos o diálogo. Lá no versículo 11, depois que Zacarias entrou no templo, né? Ele foi para entrar para fazer as orações e acender os incensos ao Senhor. Aí no versículo 11 diz: E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. No 12 diz: Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Então veja, quando Zacarias enxergou o anjo do lado direito do altar do Senhor, ele se preocupou e temeu pela aparição do anjo, por não saber a que o anjo estava vindo. Ele temeu o que viria. Porém o anjo responde a ele, no 13: Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberás vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Veja, irmãos, o anjo chegou a Zacarias. Zacarias temeu a visita daquele anjo, porém o anjo já acalmou ele, dizendo: Se acalme, Zacarias,
as tuas orações foram ouvidas por Deus, e a tua mulher, que é estéril, te dará um filho. Porém, em seu coração, ele duvidou disso. O anjo disse para ele que este filho seria tão bem-aventurado, tão abençoado por Deus, que diz que o espírito e o poder de Elias iria adiante do Senhor com ele, que ele seria cheio do Espírito Santo e ele converteria milhares de pessoas para se voltarem novamente ao Senhor. Veja que aqui ele diz: para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos. Aquelas pessoas que estavam afastadas dos caminhos de Deus, longe da presença do Pai, ele iria trazê-los novamente para baixo da proteção divina, para a proteção do Senhor. E ele iria preparar o povo para a chegada do Messias, para a chegada do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. E aí lá no 18, Zacarias deixa o espírito da dúvida entrar em seu coração e em sua mente. Ele fala assim, ó: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Irmãos, veja, ele é um sacerdote, serve ao Senhor dentro do templo. A missão dele é garantir as orações diárias, as oferendas ao Senhor daquela época, cumprir com todos os rituais que tinham que ser feitas para Deus naquela época. Todos os sacrifícios que deveriam ser entregues ao altar do Senhor tinham que ser feito pelo sacerdote. As pessoas daquela época não podiam chegar por si só e já ir colocando as coisas no altar, não. Os sacerdotes existiam para isso, para intermediar o povo e Deus. Eles eram os intermediadores entre Deus e o povo. Como é os nossos pastores, bispos, hoje, eles estão ali em cima do altar para receber a presença do Espírito Santo e transmitir as palavras de Deus para o povo. Porém, como é que o sacerdote do Senhor questiona uma situação dessa que um anjo do Senhor veio trazer, irmãos? Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em idade. Aí respondeu-lhe o anjo. Veja só o que o anjo respondeu para Zacarias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, a quais a seu tempo se cumprirão. Irmãos, veja que os planos de Deus não podem ser frustrados. E Zacarias, mesmo duvidando das palavras do anjo, Deus falou para ele que ele iria cumprir com aquelas palavras. Porém, Zacarias não poderia mais falar até que elas se cumprissem. Então veja, irmãos, muitos estão vivendo nessa situação. Muitos estão vivendo uma mudez e uma surdez espiritual tão grande que eles não conseguem mais falar com Deus e nem mesmo ouvir a voz de Deus em suas vidas. Irmãos, nós precisamos acordar enquanto ainda é tempo, enquanto ainda temos a oportunidade de buscar. Porque chegará um dia em que muitos baterão a porta das igrejas procurando ouvir a palavra do Senhor e não encontrarão mais igrejas abertas para que possam ouvir a palavra. Muito menos encontrarão a Bíblia para ser lida, porque a palavra do Senhor nos diz que os dias maus irão chegar e a presença do anticristo, quando ele surgir, fará com que todas as escrituras venham a se cumprir. Irmãos, vai chegar um dia em que nós iremos procurar e talvez nós não encontremos mais isso aqui, para ler. Por isso que Deus manda nós guardarmos na tábua do nosso coração as suas escrituras, os seus mandamentos.
para que quando essas coisas venham a acontecer, nós estejamos preparados para enfrentar este mal, para que nós resistimos a ele, para que ele venha fugir de nós e nós conseguimos garantir a nossa salvação e a entrada no reino dos céus. Porém, nós não podemos permitir que a surdez espiritual nos afaste da voz de Deus, nos faça deixar de ouvir a presença do Senhor na nossa vida, deixar de senti-lo, deixar de perceber o agir de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, aí passando deste ponto, vem o nascimento de Jesus, né? Quando diz no versículo 26 do mesmo capítulo: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Veja que depois de 6 meses, né? No 6º mês, depois que ele apareceu para Zacarias, Gabriel foi enviado novamente, o anjo Gabriel foi enviado novamente para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para encontrar a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ou alegra-te, bem-aventurada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Irmãos, veja, Maria, ela poderia, por ser uma pessoa humilde, mas ela estava prometida a um homem de linhagem, da linhagem de Davi, do rei Davi, para que assim fosse cumpridas as escrituras de que o Messias seria descendente da linhagem de Davi. E mesmo que Jesus tenha sido gerado pelo Espírito Santo, a pessoa a qual Maria estava prometida, ele era da linhagem de Davi, né? No caso, José, ele era descendente de Davi. E assim se cumpriu as escrituras na vida de Jesus, quando Jesus foi enviado aqui à terra para nos salvar. Amém? E aí, no versículo 30, Maria fala com o anjo assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ela, pensando sobre o que significaria quando o anjo a saudou, ela temeu também, ela sentiu temor por aquela saudação, porque ela não entendia o que aquilo significaria. Qual era o significado de tudo aquilo que estava acontecendo? Foi quando o anjo resolveu acalmá-la, e foi onde ele disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Veja aqui, o anjo fez com Maria da mesma forma que ele fez com Zacarias. Ele informou que eles gerariam um filho e disse tudo o que o filho deles seriam aqui nesta terra, por ser uma coisa, um plano de Deus sobre a vida de cada um deles. Todos os dois seriam grandes perante o Senhor, porém Jesus seria chamado de Filho do Altíssimo. E Deus daria o trono de Davi para Jesus. E ele reinaria sobre a casa de Jacó, sobre o reinado, né? Sobre o povo de Israel. E diz que o reinado de Jesus não terá fim. Aí Maria também, devido a ser virgem, por nunca ter tido relação com um homem, permitiu que a dúvida entrasse. Porém, a dúvida dela era uma dúvida de uma pessoa leiga, uma dúvida, vamos dizer, uma dúvida inocente, que o anjo logo tratou de sanar.
Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Aonde o anjo lhe respondeu: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí passando alguns versículos, lá no 38 diz assim: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmãos, veja que a dúvida de Maria, ela era uma dúvida de uma pessoa leiga, que apesar de temer ao Senhor, não conhecia a fundo os preceitos e mandamentos do Pai. Enquanto Zacarias, ele era um sacerdote que ele conhecia e ensinava os mandamentos e as doutrinas, os preceitos do Senhor. Zacarias em momento algum poderia duvidar da palavra de Deus sobre a vida dele. Enquanto Maria, ela teve essa dúvida a respeito disso, e o anjo logo tratou de explicar como aconteceria. E logo em seguida, Maria diz: Eis-me aqui, faça cumprir em mim a tua vontade, Pai. É isso que nós devemos fazer, irmãos, quando nós ouvirmos o chamado de Deus sobre a nossa vida. Quando nós sentimos Deus tocar no nosso coração, na nossa mente, nós devemos nos dobrar perante Ele e falar: Pai, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade e não mais a minha. Que foi o que Maria fez, por isso que ela foi abençoada, ela foi bem-aventurada. Porque segundo a Bíblia nos fala, quando ela foi visitar sua prima Isabel, porque o anjo fala para ela que a prima dela, Isabel, estaria grávida também, e ela sabia que Isabel não podia ter filhos. Então ela corre ao encontro de Isabel, e quando Isabel ouve a saudação de Maria, o filho que estava no ventre dela se agitou e ela foi tomada pelo poder do Espírito Santo. Foi onde ela diz para Maria, irmãos, ela diz para Maria que bem-aventurada és ela e bendito é o fruto do ventre que ela carrega. Porque naquele momento, o Espírito Santo, ao tomar Isabel, transmitiu para ela que Maria já estava gerando ao Messias, assim como seu próprio filho seria o profeta que abriria o caminho e prepararia o povo para receber ele. Irmãos, nós temos hoje muitos pregando a palavra de Deus, porém poucos que estão dando atenção ao que está sendo dito. Nós vemos hoje aí muitos aí pais matando os filhos, filhos matando pais. Situações cada dia piores acontecendo nos noticiários. Nuvens de gafanhoto, coronavírus, que é uma praga que está surgindo e devastando milhares de vidas. Irmãos, nós precisamos nos atentar às Escrituras e tudo aquilo que os profetas disseram que iriam acontecer. Hoje nós vemos que pouca gente está realmente dando crédito à palavra de Deus. Nós vemos isso porque muitas pessoas estão dentro de igrejas, dentro de templos, dentro de locais de oração, mas poucos são as pessoas que realmente confiam na palavra do Senhor e obedecem a Deus. Por isso, irmãos, fica aí esse recado, assim como o anjo Gabriel trouxe esse recado para Zacarias e para Maria, ele está trazendo para nós nesta tarde, que nós devemos buscar ao reino dos céus enquanto ainda é tempo, enquanto nós podemos achá-lo, enquanto nós temos tempo para buscá-lo. Porque haverá um dia que nós não teremos mais tempo de nos arrependermos, de buscarmos a Deus, de conhecer as Escrituras. Haverá um tempo em que nós teremos que lutar e defender a nossa fé. Então nós devemos começar de agora. Vamos nos dobrar, orar a Deus e dizer para Ele: Pai, eis-me aqui diante de Ti. Cumpra em mim a Tua vontade, não mais a minha. Que a minha vontade, meu Pai, não se sobressaia à Sua e que venha se cumprir em minha vida todos os Teus planos. Pois assim nós poderemos confiar
e descansar em Deus, para que todos os nossos sonhos, nossos anseios e as nossas vontades venham se cumprir na vida de cada um de nós e na vida das nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, fecha seus olhos um minuto, fazer uma oração para encerrar. Amém? Pai, nós estamos aqui, meu Pai, nesta tarde diante de Ti, meu Pai, após a ministração desta Tua palavra tão abençoada, meu Pai, tão esclarecedora sobre a nossa vida. Meu Deus, que estes ensinamentos, meu Pai, sejam guardados na tábua do coração de cada um e que, meu Pai, as Tuas palavras, meu Pai, venham fazer eco na vida de cada um, para que eles venham guardar os Teus ensinamentos, meu Pai, e obedecer a Tua voz, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, cuida, meu Pai, deste povo, meu Pai. Permita, meu Pai, que essa semana seja uma semana abençoada e cheia de boas notícias, meu Deus. Que as bênçãos, meu Pai, destinadas a cada um deles possam alcançá-los, meu Pai. E que assim, meu Pai, nada venha, meu Pai, tirar o foco dos Teus filhos da Tua presença, do Teu agir. Meu Deus, cuida, meu Pai, e quebra todo o mal, meu Pai, que está tentando derrubar, meu Pai, a vida destas pessoas. Meu Pai, que todo o trabalho feito, meu Pai, para destruir essa vida, destruir essa família, meu Pai, seja quebrado em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que as Tuas bênçãos, meu Pai, cheguem quando menos eles esperarem, meu Pai. E que o telefone não pare de tocar com boas notícias, trazendo assim, meu Pai, a Tua verdade sobre a vida de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor. Um grande abraço e até a próxima ministração em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe. Deus é contigo.